Meu nome é Pedro Pacheco, sou estudante de Medicina da UFOP e sou pesquisador voluntário no projeto de pesquisa Medicina e Saúde Coletiva, análise da inserção da saúde coletiva nos currículos dos cursos médicos públicos em Minas Gerais, Brasil. E meu orientador é o professor doutor Aslan Diego de Assis. Então, acho importante contextualizar um pouco o que é a saúde coletiva para melhor entendimento do meu projeto de pesquisa, para entender qual é a sua relevância na inserção dos currículos médicos. A saúde coletiva é um campo de conhecimento da área da saúde que ela integra diversos conhecimentos, não só aqueles que estão dentro do conhecimento médico dito como tradicional, que é aquele mais orgânico, mais biológico. A saúde coletiva ela vai integrar conhecimentos principalmente das áreas humanas sociais, porque o entendimento da saúde coletiva é que para você entender o processo de saúde e doença, como o ser humano ele é biopsicossocial, ou seja, ele não é só o corpo, e sim um contexto social que ele está inserido, as suas reações psicológicas a esse contexto, então a gente precisa entender questões sociais acerca desse indivíduo, como por exemplo, como sua cor afeta na doença, como seu gênero afeta na doença, como a vulnerabilidade social afeta na doença. E esse é um campo do saber que ele é normalmente marginalizado dentro dos cursos e dos projetos pedagógicos dos cursos de medicina, justamente porque ele questiona o status quo do conhecimento médico tradicional. Então, que conhecimento médico tradicional é esse? Então, o modelo dito como tradicional e que é o modelo mais prevalente dentro dos cursos de graduação em medicina é um modelo que foi importado dos Estados Unidos, que é o modelo biomédico flexneriano. É um modelo que coloca o hospital como centro de promoção de saúde e que coloca também a doença no centro do campo do conhecimento. Diferente da saúde coletiva, que busca entender o indivíduo em sua plenitude, né, seus aspectos biopsicossociais, como eu comentei, esse é um modelo que visa a doença, você entende a doença. Então é um modelo que fica muito restrito aos aspectos biológicos do corpo e não busca entender o social da doença. Por que aquele indivíduo está doente? Por que um grupo de pessoas é mais doente do que outra? Né? Como as variáveis fora do corpo influenciam no processo de adoecimento. E como esse indivíduo reage também ao adoecimento, né? E não só a doença em si. Esse é um modelo também que, como ele está muito ligado ao mercado médico da saúde, ele é muito ligado ao uso de fármacos, exames e procedimentos complexos, que são atividades que geram mais lucro para a indústria. Por isso que o foco não é a prevenção, entender o indivíduo por que ele adoece, e sim a cura. Porque a cura ela vai gerar procedimentos, exames, uso de remédios, que é o que dá mais lucro para a indústria da medicina. Por isso que é muito difícil a inserção da saúde coletiva dentro dos currículos médicos, porque você bate de frente com uma estrutura muito forte que é a indústria. Já dado o contexto e entrando mais na pesquisa em si, qual foi o objetivo geral da pesquisa? Foi analisar quantitativamente a inserção e integração dos conteúdos de saúde coletiva nos 15 cursos públicos de Minas Gerais de medicina, e os objetivos específicos foi quantificar a carga horária de disciplina de saúde coletiva, dividindo em teórica e prática, comparar esses documentos entre as faculdades e quantificar também a carga horária teórica e prática das disciplinas, ou seja, foi uma pesquisa quantitativa. A metodologia utilizada para cumprir os objetivos, ela foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa foi coletar as emendas, a matriz curricular e os projetos pedagógicos dos 15 cursos de medicina públicos do estado de Minas Gerais. A segunda etapa foi a leitura dos documentos e tentar identificar nas emendas das disciplinas elementos integrativos que integravam o conhecimento médico tradicional, aquele flexneriano, com o conhecimento da saúde coletiva. Não precisava ser uma disciplina primariamente saúde coletiva. Se ela fosse uma disciplina tradicional, mas que tivesse elementos da saúde coletiva, ela já era contabilizada como uma disciplina denominada integrativa. E a terceira etapa foi a quantificação, né, de qual a participação percentual dessas disciplinas dentro da matriz curricular. Os resultados obtidos foram os seguintes, né? Essa aí é uma tabela com a participação das disciplinas integrativas de cada faculdade e teve uma média de 17% na carga horária total, 14,76% na carga horária teórica e 15,9% na carga horária prática. Saliento que é importante para que surjam mais pesquisas quantitativas para melhor comparação dos dados entre faculdades particulares e outros estados, porque esse foi o primeiro trabalho quantitativo nesse sentido do Brasil.
achado mais interessante do trabalho não foi a média, e sim como ela é distribuída ao longo do curso. É possível ver que nos primeiros períodos ela tem um percentual participativo maior, em torno de 25, 20%, e ao longo do curso ela vai diminuindo. E no final ali tem um pico para quase 35% no 11º e 12º período, isso porque é obrigatório pelo MEC que haja um estágio final, um internato, em saúde coletiva, por isso que esse número é maior. Mas dentro do restante do curso, as disciplinas integrativas elas são mais restritas ao ciclo básico, que é um ciclo mais teórico. Quando é a hora do aluno integrar esses conhecimentos na sua prática médica, no ciclo clínico, que começa ali no 5º, 4º período, a participação dessas disciplinas cai bastante. Então a gente conclui que há uma perda de segmento da disciplina de saúde coletiva, né? De segmento ele é muito ruim, porque é no ciclo clínico onde o estudante vai de fato ter contato com a prática médica, de fato, quando começam os atendimentos e quando ele começa a entender a estrutura de saúde. Então, a relevância desse trabalho e como ele contribui é justamente identificando esse ponto onde a saúde coletiva se faz ausente, para que outros pesquisadores e aqueles que produzem os projetos pedagógicos dos cursos de medicina possam tentar buscar e aprimorar a integração justamente nessa lacuna que existe nos cursos médicos de medicina públicos do estado de Minas Gerais. Por fim, gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto e à Escola de Medicina, ao meu orientador, professor Dr. Aislan Diego de Assis, pela oportunidade de poder contribuir de alguma forma com o avanço da ciência brasileira.